Verso número 1. Assim diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, nós vivemos o tempo da era cristã. E é muito comum no nosso meio hoje entender que é papel da igreja glorificar a Deus. É papel da igreja proclamar o evangelho de Deus a todos os povos, a todas as nações. Depois que Cristo morreu e foi ressuscitado, este papel foi transferido para a igreja. Mas nós precisamos entender que antes que a igreja tivesse esse grande privilégio, que às vezes nós até parece que não recebemos esse privilégio, pois, de certo modo, o temos deixado de lado, o ministério de anunciar, o ministério de reconciliar os povos, estamos, de certo modo, satisfeitos por nós pertencermos ao povo de Deus. Mas precisamos entender que antes que nós tivéssemos esses privilégios, quem tinha esse privilégio era um outro povo. Não eram todos os povos que tinham acesso a Deus. Não eram todas as nações que poderiam adorar a Deus. Não era todo ser humano que poderia orar a Deus e ter respostas. Não era todos que podiam entrar no quarto, trancar a porta e ouvir a voz de Deus. Então, em outro tempo, havia um povo, um único povo, com esse privilégio. E esse privilégio era tão sério que quando Jesus está proclamando o evangelho, uma mulher sirofenícia chega diante de Jesus buscando a cura para a filha dela. Mas ela diz, mas Jesus responde para ela: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que às vezes a gente não entende o contexto e acha que Jesus está sendo grosso, que Jesus está ironizando, mas não, era uma fala muito conhecida e popular. E por que isso? Porque para os judeus, eles eram o povo de Deus. Eles mereciam salvação. Eles mereciam acesso ao Pai. Eles mereciam ter benefícios e esperança. Mas para eles, todos os povos da terra estavam afastados. Eles não pensavam em benevolência. Não pensavam na opção do ímpio se converter. Tanto que eles não cumpriram, de fato, aquilo que Deus havia concedido a eles. Porque Deus permitiu ao povo de Israel proclamar sua glória na terra. E como que eles faziam isso? Primeiro, por meio da sua religião. Porque as religiões pagãs eram tão complicadas que não dá nem para mencionar no altar, mas só para vocês terem noção, envolvia sacrifícios até de humanos e muitas vezes relacionamentos que hoje só é permitido dentro de um casamento nos altares idólatras. Tamanho era a perdição dos povos. Então, para um povo judeu olhar para o povo da terra e permitir que eles ingressassem a servir a Deus, era algo inaceitável. Mas embora os judeus não proclamaram com muita eficiência a glória de Deus pela terra, também não foram 100% inúteis. Tanto que as nações conheciam sobre Deus. Quando nós estávamos estudando o Antigo Testamento, uma das coisas que nós vimos é que o povo sabia que havia Deus. A prostituta Raabe, por exemplo, não pensa que ela é uma mulher que recebeu uma revelação na hora de ajudar aqueles homens. Não, elas sabiam quem era o povo e quem era o Deus daquele povo. Do mesmo modo, quando a arca foi parar na terra dos filisteus, eles temeram de uma forma muito grande e para devolver a arca fizeram
todo um processo cuidadoso que às vezes nem o povo de Deus faria. Isso porque conheciam Deus, os relatos de Deus. Isso é notório. E uma outra prova de que os judeus de algum modo contribuíram para a proclamação do Evangelho e do Reino de Deus é que quando o Novo Testamento começa, vai dizer que quando se cumpriu a plenitude dos tempos. Mas que plenitude dos tempos é essa? É quando tudo estava preparado para que Cristo viesse. Você já parou para pensar que se Jesus viesse hoje, possivelmente o Evangelho não daria tão certo? Porque ele não seria tão bem recebido? Porque ele não falaria a língua de todos os povos? Porque ele enfrentaria uma oposição tão grande e um sistema tão grande que talvez não iria ter o mesmo impacto que teve. Mas eu preciso te explicar porque parece estranho. É lógico que o poder de Deus faria dar certo em qualquer tempo. Ok? Nós cremos no poder de Deus e sabemos da autoridade. Mas Jesus veio em um tempo perfeito. Mas não é um tempo perfeito por acaso. É um tempo perfeito porque Deus o tornou perfeito. Então ele vem num tempo em que quem governa a terra são o império, que até me fugiu a cabeça. Os romanos, o Império Romano. O Império Romano dominava a terra. Era como se existisse um único povo, um único domínio. Todos os povos têm comunicação entre si porque estão sob o domínio de Roma. Mas, por outro lado, eles estão altamente influenciados pelos gregos. Inclusive, qual era o idioma do Novo Testamento? O grego. Mas qual grego? O grego canhê. É um idioma falado, entre aspas, em toda a terra. Porque o Império Romano é como se dominasse a terra inteira. Onde tinha civilização que deveria ser levada em consideração, essas civilizações estavam ali dentro do Império Romano. Então, diante dessa influência de ter apenas um povo, apenas um território que tinha paz, circulação, e falando a mesma língua, no meio deste povo, tinha um povo chamado judeu, que, falando a mesma língua, estava espalhando a esperança de um Messias. Tinham implantado sinagogas e ensinava sobre um único Deus. Quando Jesus chega e inicia a proclamação do Evangelho, a terra está preparada, esperando, falando a mesma língua, todo mundo tendo acesso a todo mundo de certo modo misturado, e com a esperança que foi plantada, um pouco distorcida talvez. Por isso que os judeus esperavam que Jesus fosse retirá-los daquele jugo do império. Neste caso eles erraram, mas eles espalharam a palavra, o povo sabia. Por isso que quando o Evangelho chega, a terra está na sua plenitude. Do mesmo modo vai ter plenitude para a volta de Jesus. Então os judeus, eles é que tinham esse privilégio, embora não cumpriram plenamente, e embora hoje esse privilégio foi concedido a nós. É nossa missão, é nosso privilégio anunciar a palavra de Deus. Mas aqui nós estamos diante de um homem que é um judeu. Há aproximadamente 2.700 anos atrás, em um tempo que pouquíssimas pessoas da face da terra ouvem a voz de Deus. E Deus vai falar com o povo por meio de quem? De um judeu. E principalmente por meio de um profeta. E aqui está o profeta Jonas, com essa grande missão, com esse grande desafio, com essa grande credibilidade que Deus confiou, não só ao povo dele, mas a ele neste momento. E nós vamos aprender aqui algumas fases que Jonas viveu na vida dele. O que nós aprendemos com isso? Mas você precisa em todo momento lembrar de uma coisa. Naquele tempo eles tinham essa responsabilidade. Eles tinham esse compromisso. Mas agora, nós temos essa responsabilidade. Nós temos esses compromissos. Naquele tempo eles tinham esse privilégio. Mas agora nós temos esse privilégio. Então nós não podemos olhar para este texto vendo o passado, mas o presente. Nós não podemos olhar vendo Jonas. Nós temos que olhar vendo eu, vendo você, para que de fato ele faça diferença em nossas vidas. E eu quero começar aqui com a primeira fase de Jonas, que é uma fase amável. É a fase em que ele ouve a voz
de Deus. Isso, logo no verso de número 1, nós vemos isso acontecendo. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Isso é muito bom. Isso é quando Deus fala com você e você está ouvindo Deus. Possivelmente, você que nasceu de novo, que se converteu, é porque Deus falou com você de algum modo. Deus tocou em seu coração de algum modo. E você está o quê? Ouvindo a voz de Deus. Esse é o tempo da comunhão. Esse é o tempo que nós chamamos do primeiro amor. Qual é o tempo que nós somos mais firmes na igreja? Mais firmes na leitura da palavra? É o tempo que nós convertemos. Ficamos até estranhos. O povo nos estranha porque, do nada, nós nos queimamos tanto para anunciar, para evangelizar, mas parece que depois esse fogo começa a apagar um pouquinho. Não deveria. Mas aqui está uma fase inicial. Jonas tem comunhão com Deus. Jonas ouve a voz de Deus. Jonas está na presença de Deus. Essa é a fase que acredito que a maioria de nós aqui estejam, ou que a maioria de nós já passou por ela, ou terá que passar. Isso é necessário. Mas o que acontece é que essa fase, no texto ela dura pouco, mas na vida de Jonas ela dura muito, tá bom? Jonas já havia profetizado no tempo de Jeroboão 2 que Israel iria ter vitória, e Israel tem vitória, e Jonas fica famoso, conhecido. Os povos conhecem Jonas, porque se ele falou que o povo iria ter vitória, o povo tem vitória. Então nós estamos diante de um profeta famoso. Isso é um problema. Mais na frente. Mas essa fase de Jonas, o texto só nos deixou ela clara, mas ela muda muito rapidamente. E Jonas passa para a sua segunda fase. A fase em que ele está fugindo de Deus. E os versos que nós lemos demonstram isso. Verso número 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então aqui nós estamos vendo uma fase que, embora nós imaginamos que nunca vamos passar por ela, mas pode ser que às vezes estamos até vivendo ela. Porque ela não é aquela fase instantânea. É lógico que existem alguns momentos na nossa vida que um pecado muito grave acontece e parece que a casa cai da noite para o dia. Por exemplo, normalmente se você comete um adultério, principalmente se todo mundo sabe, da noite para o dia você mudou completamente. Dá problema em todas as áreas da sua vida instantaneamente. Mas os maiores pecados que a maioria de nós estamos suscetíveis não acontecem instantaneamente. Porque é uma progressão. E a primeira coisa que Jonas começa a fazer é ter uma direção oposta à vontade de Deus. Então Deus tem um plano para Jonas. Deus tem um propósito para Jonas. Mas Jonas toma uma decisão de ir em direção oposta. Isso é quando Deus quer algo para a sua vida, mas você está, por algum motivo, se distanciando desse propósito. Por algum motivo, você está preferindo achar meios ou algo diferente para fazer. E isso sempre acontece com você que trabalha no reino de Deus. É muito fácil nós nos ocuparmos com qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus. Deus está te chamando para algum ministério, mas você decide o quê? Que é hora de você construir sua casa e que precisa de toda a atenção do mundo. Você pode construir. Mas por que você vai deixar de executar aquilo que Deus tem para a sua vida? A fuga de Jonas, essa fase da fuga dele, ele paga um preço, mas não só ele. Terceiros sofrem
as consequências de Jonas estar fugindo. Quando um homem ou uma mulher começa a fugir da vontade de Deus, o primeiro lugar que já começa a sofrer consequências severas é na família. Se o homem ou a mulher tiver uma família, os primeiros que sofrem são os da casa. Mas não são só os da casa. São todos aqueles que lidam com ele. Porque às vezes ele tem sociedade, ou às vezes ele tem alguma profissão que lida com muitas pessoas, e todos acabam sofrendo. Mas a casa é o primeiro lugar que começa a sofrer as consequências. Um homem que está se distanciando de Deus e começa a sofrer as consequências de estar se distanciando de Deus, seus filhos começam a sofrer. A sua esposa começa a sofrer. Porque as finanças começam a ser abaladas. Coisas começam a dar errado. Mas nós não podemos olhar esses fatos de quando nós estamos distanciando de Deus como algo ruim. Não somente isso, porque isso acontece porque somos filhos. E aí começa a ter uma diferença. Porque você olha para o ímpio faz tudo que você está fazendo quando está desviado. Mas ele pode, porque ele não é filho. Quando você vê um menino, se você é pai, né? Você vê um menino fazendo arte na rua, e não é o seu filho, você não vai corrigir. Não é porque ele não está errado. Não é porque ele não vai sofrer consequências, mas é porque não é seu filho. Se fosse seu filho, você iria corrigir. Mas por mais que ele sofra correção naquele momento, é para o bem dele. E isso que acontece conosco. Você precisa saber disso. Que no dia que você se distancia de Deus, muita coisa começa a acontecer contra você. Mas não é porque Deus é ruim. É porque Ele está te exortando. É porque Ele está te moldando para que você possa se consertar. Retornar para a presença dEle. Agora, existe uma questão aqui em Jonas que é terrível se acontecer na sua vida. Jonas está distanciando de Deus, só que tem um problema, ele está em paz. Existe uma diferença entre você passar por problemas na sua fé, na sua comunhão com Deus, no seu tempo com Deus, e você está incomodado com isso. Existe uma diferença de você saber que está errado, mas que precisa de conserto. Mas Jonas está dormindo em paz. Porque o que ele fez não está incomodando ele. O fato dele desobedecer a Deus não está trazendo neste momento temor e tristeza. Não está tirando o sono de Jonas. Jonas não está pensando o que ele tem que fazer amanhã para consertar isso. Ele não está pensando na possibilidade de voltar. Ele não está pensando como é que ele vai pregar para a cidade. Muito pelo contrário. Ele está tranquilo. Imaginando o quê? Tomei uma decisão. Estou livre desse problema. Resolvi a situação. Mas claro que não. Tem como fugir de Deus? Não. Só que Jonas é um profeta. Ele sabe disso. Eu não acredito jamais que Jonas não sabia dessa informação. Ele é um profeta, ele conhece a lei de Deus. Ele conhece os salmos. Ele conhece a palavra que diz que Deus está em todo lugar. Ele sabia, não tem como fugir do raio de Deus. Não tem como fugir fora do radar de Deus. Não adianta você querer pecar longe de casa, muito bem escondido, fazer algo debaixo dos panos. Ninguém está vendo, mas Deus está. Não tem como fugir. E Jonas sabe disso, mas possivelmente ele pensa o seguinte: eu não estou obedecendo, Deus vai me deixar de lado. Mas só que quando Deus chamou, quando Deus te escolheu para algo, não pensa que é assim também. Não pensa que Ele simplesmente porque você não quer, não deu atenção, Ele vai te abandonar. Muito pelo contrário. Vai começar a acontecer situações que vão te levar a ter uma mudança radical na sua vida. E por incrível que pareça, você não vai querer ter que passar por isso. Era melhor ter obedecido antes do que ter que passar para obedecer.
Agora, nós vemos em Jonas algo que acontece muito com quem está se afastando de Deus. E aqui é algo muito sério. Porque ele tem um temor de boca para fora. Quando perguntaram quem era ele, que ele vai anunciar quem ele era, ele vai dizer no verso 9 o seguinte: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas está dizendo que teme a Deus. Mas ele teme a Deus? Que temor é este? Que Deus o pede para fazer algo de uma forma muito clara, em uma voz muito nítida, e ainda assim ele não faz. E ele tem coragem de dizer que ele teme a Deus. Você já reparou que todo mundo que está distante de Deus, se você tentar levar uma palavra para ele, ele vai falar: não, eu sou de Deus. Não, eu tenho temor. Tem pessoas que nunca sequer vieram na igreja. Quando você fala o nome de Deus para eles tiram até o boné. Quem já evangelizou aí nas roças? Eles tiram o boné. De tanta reverência, de tanto temor. Mas não andou no pecado de jeito nenhum. Não lê a palavra de modo algum. Não ora de jeito nenhum. Mas para ele é inaceitável estar com o boné diante de Deus. Olha só, a cultura para ele tem mais força do que o próprio temor. Mas o que nos chama a atenção neste texto é que, embora Jonas, que diz que tinha temor, não tinha, você não vai acreditar. Aqueles ímpios pagãos que estavam no barco tinham temor, mas não serviam ao nosso Deus. Mas como que ele tinha temor se não serve ao nosso Deus? Como eu disse, o nosso Deus era conhecido até pelos pagãos. E Jonas ainda vai dizer: eu sirvo a Deus que fez o céu e o mar. O mar? E é esse que está se rebelando contra nós? Aí eles se apavoraram de vez. Se você está fugindo de Deus, está em desobediência a Deus, está no mar, e é Ele que fez o mar, não tem jeito. Quem é que vai acalmar isso? E esses homens, eles são tomados de tamanho temor, que eles começam a se preocupar com Deus. Mas o Jonas, que diz que temia, o crente temeroso, está fazendo coisas que condiz com quem não tem temor. Por que vocês acham que os crentes estão santos? Eu vou perguntar a você. Você acha que você tem feito ações de santo? Tem algumas coisas na sua vida que te envergonham? Tem algumas coisas na sua vida que você tem medo que os ímpios descubram que você está fazendo? Porque até diante dos ímpios isso te causa vergonha? Porque tem alguma coisa que você vê no celular que alguém vê? Tem vídeo hoje ensinando como que você fecha a tela rapidamente. É o Windows D, sei lá, se for no computador. Então já existe películas que só vê na frente assim, ó. Ninguém vê do lado. É lógico que existem pessoas que usam ela por um critério profissional. É muito usado até por policiais. Mas talvez nem todo mundo pode ver o que você está vendo. Isso é sério. Isso é ausência de temor. Uma das coisas que mais me escandaliza na igreja nos tempos modernos são pessoas vendo receitas de bolo durante a pregação. Você quer ser escandalizado? Fica lá atrás, em pé. Você vai assustar. Não, Fernando, mas se você prega desse jeito aí a gente quer ver vídeo mesmo quando você está pregando. Tudo bem, mas e quando é outra pessoa que está pregando? Qual que é a desculpa? Não, Fernando, é muito importante. Pode ficar em casa, irmão. Porque temor nós temos que ter. É a vida inteira, em todo lugar. Amém. Isso é uma questão de se envergonhar até lá fora. Agora, quer saber uma outra coisa que vocês precisam ter temor? Já que eu falei de celular?
Para de propagar coisa do inferno, gente. Toda vez que você compartilha algo que alguma igreja fez de errado, que tem alguém fazendo de errado, que tem um menino fazendo de errado, você não está evangelizando, não. Não, eu estou compromissado com a verdade. O mundo precisa saber dessa verdade. Não. Você está envergonhando o rei de Deus. Aí o povo lá de fora, quando você convida eles, a maior resistência que tem a igreja hoje é aos nossos atos que não revelam temor. Eles pensam, como assim você está me chamando para ir para a sua igreja? A sua igreja é daquele povo lá que tem caroço de feijão, que tem sal grosso, que tem aquele negócio lá de inglês, porque eles não separam um do outro. Aí você fala, mas como que eles estão sabendo disso? Não foram eles que divulgaram isso. Reparam para você ver, erros de igreja são divulgados por cristãos. Não é um ímpio que está divulgando. Eles só entram na nossa onda. Então, pelo amor de Deus, essas correntes aí, que surgem aí, parem você. Não dá ibope, não. Rodou umas coisas aí ultimamente que eu falei, gente, quem é o crente que consegue dar uma curtida no negócio desse? Quem postou para mim não é crente. Quem curtiu para mim está em dúvida também. Agora, Jonas está tendo um ato de ausência de temor diante de homens ímpios que estão oferecendo mais temor do que aquele que é o crente. Isso acontece demais, irmãos. Pelo amor de Deus, se você for um mal pagador, afunda no cheque especial ou no cartão de crédito, que é só quem te liga que vai saber. Não pega dinheiro com ninguém, porque é uma vergonha terrível. É uma vergonha terrível. Os maiores problemas que eu tive financeiramente foram com irmãos de igreja. Não é daqui não, tá, irmãos? Glória a Deus. Quando eu vim para cá, eu já estava quebrado, e não teve jeito mais não. Mas eu ajudei homens, por entender que eles serviam a Deus. Eu peguei dinheiro emprestado, que desconta na minha folha de pagamento até hoje, já tem anos. E os infelizes sumiu. Mas não é porque eles estão passando fome, que eu também não sou hipócrita. Eles estão bem. Estão com o celular melhor do que o meu. Na época tinha moto melhor do que a minha. E é assim, é diferente. Uma coisa é você estar passando por um momento em que a situação não está boa. Outra coisa é você não ter vergonha na cara. Agora nós precisamos ter bom testemunho. Só tinha uma maneira do povo judeu de glorificar a Deus. Era o bom testemunho. Mas não é essa a chamada de Deus para nós? Não é sermos sal e luz? Não é sermos a luz dessa terra? Não é darmos bom testemunho? Não que eu concorde com aquela frase de que prega o evangelho, se possível, use palavras. Isso aí foi feito com uma turma aí complicada. Mas em partes existe uma verdade aí. Nós pregamos também sem palavras. Mas não é que você pode calar a vida inteira e achar que só porque você faz boas coisas, o evangelho vai ser pregado. Não vai. Existem seitas terríveis que são muito boas, fazem excelentes doações, excelentes trabalhos. Então não é a sua boa ação que está pregando o evangelho. Mas nossa atitude é ela que endossa o evangelho que nós pregamos. Como que você vai? Como que Jonas poderia? Tanto é que não prega aqui não. Não tem autoridade. Como que ele vai falar arrependa-se ao Deus verdadeiro, se ele não está em condição de dizer? Quando nós somos repreendidos por ímpios, é terrível. E eu não sei porquê. E eu não sou santo não, tá? Parece que Deus escolheu me repreender mais pelos ímpios do que pelos crentes. Mas não se preocupa não aconteceu muitas vezes não. Mas é que é tão fatal quando acontece que uma única vez, eu já vi diversos relatos, é como se o ímpio fosse um profeta na sua vida. Mas não, ele só está falando. Tranquilo. No tempo da pandemia, em que eu passei por diversos problemas,
que eu acredito que todos são culpa minha, exclusiva. Depois que passou um tempo, um homem disse assim, do nada, pastor, olha, é engraçado. Normalmente pessoas que servem a Deus como você, que são ativos na igreja, não passam por isso. Eu fiquei calado, mas rodou um filme de 3 anos de vida em 2 segundos. E eu pensei assim, era isso. É por isso que eu passei por aquilo. Porque eu passei por aquilo foi exatamente no tempo em que eu me desconectei das atividades da igreja. Eu entendi. Sabe por quê? Quando você está na igreja, quando você está trabalhando para o Senhor, você está passando por problema em casa, está difícil, não está sobrando tempo, mas o Senhor é quem renova nossas forças. É Ele quem supre nossas necessidades. Ele não nos desampara. Então, e mesmo em meio a essa correria, a essa aflição, por isso que Jesus nunca chamou um desocupado. E os ocupados, quando o Senhor chama, eles dão conta do recado, porque não estão sozinhos. Aí às vezes você fala assim, eu estou passando por um tempo difícil. Eu vou me desligar, pastor, eu vou ficar off. Aí você vai para sua casa, entra para o seu quarto e vai para a tela. Sabe qual é o problema que você vai resolver? Nenhum. Você vai ter milhões de problemas. Você vai ter mais tempo, mas não vai ter mais tempo. Porque não sei como. O mundo hoje te suga de um jeito que não pensa você. Que se você diminuir suas ocupações com Deus, que a sua vida vai ter mais tempo. Então, não caia nesse risco. Agora tem uma terceira fase da vida de Jonas. Essa é uma fase boa. Porque a fase ruim vem. O tempo em que nós estamos afastando de Deus vem. Mas se vier a outra fase, tá bom. Porque nós somos provados na vida, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade de retorno. E essa terceira fase da vida de Jonas é ele buscando a Deus. No capítulo de número 2, nós vamos ver, embora não li, vou ler apenas alguns versos, porque para não ficar extenso, mas diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Olha só, onde que ele foi orar ao Senhor? Na minha angústia. Precisa chegar neste nível? Deus precisa tirar algo muito importante de você? E aquele dia que você acabou comigo, viu? Aquele dia que você pregou aqui, na Semana da Família, e foi dizer, e se Deus precisasse tirar o que te atrapalha de servir a Ele? Aí você pegou nós. Depois eu desconto você, viu? Mas é algo real. Qual que é a justificativa para não servir a Deus? Não, é porque tem que cuidar do meu filho. Aí é isso que ele disse. É ele que disse, tá? Não é eu, não. Mas foi Deus usando. E ele é forte, então você parte para cima dele. Ele que disse. E se Deus precisar tirar aquilo que você tem para você poder servir? Eu sempre pensei nisso. Não, meu emprego é todo dia, horário de culto é o horário que meu emprego funciona. Por isso, pastor, que tem 5 anos que eu não vou na igreja. Eu não estou falando que a igreja é a solução da sua fé, a solução da sua vida. É um termômetro muito importante. É difícil, num mundo como hoje, servir a Deus isoladamente. Isso porque Deus usa pessoas para nos ajudar, para exortar, para admoestar, para falar a verdade. E a gente tem que aprender a ouvir a verdade. Eu inventei esse ano 2 projetos. Eu tenho até que estar com medo, porque me deu uma distanciada, eu confesso. Por mais que sejam projetos cristãos e projetos voltados ao reino de Deus. Mas a minha ficha já caiu. Eu já entendi que eu preciso
tomar cuidado. Mas um dos projetos é escrever um livro. E tá indo. Aí eu escrevi. Aí eu falei com a professora, você pode corrigir para mim? Eu pensei que ela ia falar assim, ó, na página 1, esse negócio aqui tá errado. Na página 10, isso aqui. Gente, ela me entrega umas folhas que mudou a cor da folha. Porque ela usa... A folha tá impressa em papel normal, preto e branco, e ela usa caneta azul ou vermelho. Ela fez uma emaranhada assim. Eu falei, eu tô me sentindo como quem nunca foi na escola. Agora, eu vou ficar chateado e dizer não? Pode parar. Você está desmerecendo meu trabalho. Gente, louve a Deus se tiver quem te exorte, quem te corrige, quem fala para você, ô irmã, sua roupa não está legal. Ô irmã, sua postura, você não pode olhar isso como inimigo. É alguém que está te ajudando, é alguém que está te orientando. Mas vamos voltar. Porque eu não sei porque eu cheguei aí. A grande questão é que nesse momento, Jonas está na fase buscando. Mas tem um problema. Ele esperou um mal acontecer na vida dele para que ele começasse a buscar. Só que isso é verdade. E eu confesso. Eu já falei com vocês como sou fácil. Quando a coisa aperta, a gente ora mais. Quando o nosso filho dá febre, a gente começa a orar imediatamente. Quando você está no meio da BR e o carro quebra, você ora com fé até de Deus ligar o carro sem gasolina. Nossa fé diante da aflição, ela sofre uma ascensão tão grande. Mas o problema não é você ter fé no momento de aflição. Isso é bom, você deve ter mesmo. Já imaginou se na hora da aflição você não tiver fé? Você não souber a quem pode procurar? Você precisa sim, na hora da aflição, buscar a Deus. A questão não é essa. A questão é, você vai esperar a aflição para buscar a Deus. Aí é onde está nosso problema. Sabe por quê? Porque você é filho. E o que vai acontecer? Se você não está buscando, se você não está servindo, sabe o que Deus vai fazer? A aflição vai chegar. Mas não como um acidente na sua vida, como um propósito de Deus, como um plano de Deus. Não tem jeito. Então, se você quer evitar, porque aflições já não vêm? Não estou falando que as aflições são Deus que envia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que além daquelas que você já vai ter que enfrentar, e que você enfrentaria ela, na presença de Deus, que é aquele momento da aflição que você deve sim buscar a Deus, eu estou dizendo que ainda assim vai ter aflições que não eram para vir, mas teve que vir, para Deus te moldar, para que você voltasse a buscá-lo, para que você voltasse a servi-lo, para que você cumprisse o chamado. Porque quer ver uma coisa que retoma a gente para o chamado? É quando você passa por algo terrível. Sabe o que Jonas está passando? Jonas está dentro do peixe. Ele não conhece outro relato desse. Não existe um relato histórico de alguém que entrou e saiu. Não tem. Então, para Jonas, é assim. Acabou. Ele pode prometer o que quiser. É tipo você, o avião explodiu lá em cima, está caindo. Queda livre. Você sabe que você vai morrer. Aí o que você faz? Você busca a Deus com tanta intensidade. Você ora com tanta sinceridade. Você fala, Deus, eu vou te servir pro resto da vida. Pai, eu vou passar todos os dias evangelizando na face da terra. Sua promessa era verdadeira. Só não vai ser se você sobreviver. Porque aí no primeiro dia você está lembrando, depois você começa. Ah, não precisa ser todo dia, né? Evangelizei semana passada. Eu não, tá? Você deveria, mas não. E começa a definhar de novo. Aí o que Deus tem que fazer? Processo tem que acontecer. Inclusive, eu não vou abrir para ler não, mas em Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao 7, vai nos dar algumas opções diante da correção que Deus pode nos fazer. E a primeira opção é lutar contra o que Deus quer. A segunda opção é desfalecer. Diante da correção de Deus, ou você luta contra ela, ou às vezes você pode desfalecer.
perder as forças, perder a vontade. Porque você já parou para pensar que muitas vezes você peca e vê uma correção de Deus e você quer desistir? Eu tive uma conversa com o pastor essa semana e tinha acontecido algo que ele me lembrou. E ele falou: Fernando, você não ficou chateado? Não, eu falei: deveria. Pois eu entendi que era Deus me corrigindo. E se foi Deus me corrigindo, eu não tenho que ficar chateado com nada. Porque se Deus está me corrigindo, isso é bom. Então a correção não é para desfalecer. Você veio à igreja e alguém te corrigiu, não é para você falar: nunca mais eu volto. Porque aqui é um lugar de humilhação. Aqui é um lugar que os meus pecados vão ser expostos, que os meus erros vão estar às claras. Mas eu não devo desfalecer diante da correção de Deus. Aí uma outra opção que Hebreus 12 vai nos dar é nós precisarmos de mais. É terrível, hein? É quando a correção de Deus não foi suficiente ou não teve resultado na sua vida como deveria ter e você precisa de uma segunda dose. É igual a vacina contra o Covid. Tomou uma, aí vem duas. É como se fosse Deus vacinando sua vida contra um problema. Aí mandou a primeira dose. Só que não foi suficiente. Não porque Deus mandou a dose errada, mas porque você é desobediente. Parece que você já está vacinado quanto às orientações de Deus e ele precisa mandar uma segunda dose para ver se agora você se desperta. Mas existe uma outra opção: submeter, aceitar a correção e glória a Deus, surtir os efeitos e você vai viver agora a vontade de Deus. O tempo de angústia nos aproxima. Isso é um fato. E deve nos aproximar, mas só, por favor, não fique esperando ele. Agora tem uma questão aqui. Você não vai acreditar que Jonas, ele tem coragem de questionar a ausência de Deus. Até quando estarei distante da tua face? Como assim? Até quando o Senhor não vai se inclinar para me ouvir? O Senhor está falando. É Jonas que não quer ouvir, é Jonas que está distanciando. Agora, e nós somos bem diferentes, né? O Senhor está falando, mas não é o que nós queremos ouvir. Até quando, Senhor? O Senhor não vai responder o meu clamor? Oh, Deus, quando que o Senhor vai mudar minha esposa? E Deus está falando: eu quero te mudar. O problema é você. Deus, por que o Senhor me deu esse filho? E Deus está te falando: ele é que está precisando de uma mãe. Nós gostamos de fazer dessa forma, né? Nós queremos questionar a Deus ainda. Agora, Jonas tem uma quarta fase. A fase em que ele está pregando. É a fase que ele deveria ter começado mesmo. Não precisava ter sofrido tanto. Não precisava ter chegado a ponto de morrer. Não precisava ter desfalecido. Não precisava ter colocado tantas pessoas em risco. Ele poderia ter obedecido desde o início. Mas agora Jonas está cumprindo a vontade de Deus. E ele vai pregar a Nínive. Mas qual o problema de pregar a Nínive? Porque é tão difícil para Jonas pregar para Nínive. Sabia que são os mesmos problemas que nós pregadores temos? Você acha que é para todo mundo que nós queremos pregar? E quando você prega para uma pessoa que está diante de você, que você não gosta dela? E se você tivesse que pregar para um povo que você não gosta? O povo judeu é um povo patriota, não tolera outras nações. E Deus dá uma missão para Jonas evangelizar uma terra terrível contra Israel. Jonas não quer. Ele prefere morrer do que salvar aquela terra. Mas era propósito de Deus. Jonas vai contra a sua vontade, pensa numa pregação, não vou falar fraca, sem argumentos. Esta cidade será subjugada. E
todo mundo converte? Fico pensando. Pregador pregou sem querer pregar. Pregou de qualquer jeito. Todo mundo converte. Era o que ele não queria de jeito nenhum. Mas por que todo mundo converte? Porque quando eu prego, quando o pastor prega, quando qualquer um pregador prega, não é sobre nós, irmãos. É sobre o Deus que mandou a mensagem. E não é a minha vontade que tem que ser feita. É a vontade de Deus. Jonas não queria que o povo se arrependesse. Mas Deus queria. Para Jonas é um povo rebelde. Mas para Deus também são filhos. Embora não era considerado como filhos. Mas Deus não tem prazer na morte. Deus tem prazer na vida. Agora Jonas está cumprindo a vontade de Deus. E depois desse tempo, ele ainda passa por uma outra fase, que é questionando Deus. Questionando por que Deus perdoou. E aqui entra o orgulho e o ego. Um profeta falou que ia acontecer, mas como o povo arrependeu, não aconteceu. Às vezes, profetas anunciaram algo e não aconteceu, não porque eles estavam errados, mas pode ser que quem recebeu a mensagem mudou, negativamente ou positivamente. Pode ser que você recebeu uma promessa e ela não está se cumprindo, mas não é o profeta que falhou, não é Deus que errou, você saiu da condição. Ou pode ser que até foi lançado um juízo sobre sua vida. Se Deus lançar um juízo sobre sua vida, alguém te exortar em forma de juízo, não é Deus querendo te matar. Porque não é o plano de Deus dar a informação do juízo para te matar, mas para te salvar, para você retornar. Irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui nessa noite. A importância de obedecer a Deus. A importância de se manter na presença de Deus. Você pode se colocar de pé. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual fase dessa que Jonas viveu você está vivendo? Você está na fase de quem está ouvindo? Ou você está na fase de quem está só distanciando? Eu sei que você não está longe de Deus, porque se você tivesse, você não estaria aqui. Mas talvez tenha um esfriamento tomando conta. Talvez você está percebendo que as coisas já não estão como estavam. E pode ser que Deus colocou algumas missões na sua vida e você está achando mais fácil desistir. Mas não é porque você não sabe qual que é a vontade de Deus, é porque é mais confortável fugir. Deus entregou uma família em tuas mãos. O preço para cuidar dela e para se manter nela é muito alto. É mais cômodo fugir. Aí você fica, será qual que é a vontade de Deus? É eu divorciar ou é eu continuar? Você sabe, Deus te falou desde o princípio que era para manter. Mas você está achando mais fácil andar em direção oposta. Então Deus nessa noite está te falando que aquilo que Ele chamou você para fazer não é para você fugir. Aquele chamado que Deus entregou em suas mãos é mais fácil cumprir ele do que fugir dele. Porque senão as consequências você pode não estar preparado para elas. E pode ser que quem está ao seu lado vai sofrer juntamente com você. Mas outra coisa que eu quero que você leve na sua vida é busque ao Senhor sempre. Não espera a aflição chegar não, porque senão ela vai ter que chegar. Eu não estou profetizando maldição contra a sua vida. Eu estou te orientando a não atrair isso para você. Não espere o tempo mau chegar para buscar o Senhor. Esteja sempre buscando a Deus. E eu quero te dizer uma última coisa. Deus sabe o que faz. Ele é benevolente. A graça de Deus é maravilhosa. Foi a graça de Deus que constrangeu Jonas. Foi a graça de Deus que perturbou a mente de Jonas.
Porque para nós humanos, nós não entendemos essa grandiosidade da graça. Mas Deus é gracioso e Ele sabe o que faz. Então, se você cometer alguns erros, está se distanciando ou se distanciou de Deus, saiba que Ele é gracioso. Amém. Assim como os ninivitas se arrependeram e tiveram o favor de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Pai, eu quero orar ao Senhor mais uma vez. Amém. Orar pela tua benevolência, Sim. para com a minha vida e para com o teu povo e para com a tua igreja. Aleluia. Ó Senhor, que não seja necessário, ó Deus, sermos afligidos para aprendermos. Que aquilo que o Senhor tem nos transmitido, ó Deus, nós possamos cumprir, obedecer. Que nós não venhamos andar em direção oposta à tua vida e ao teu chamado. Ó Deus, cada um sentiu no coração algo, e não é algo que surgiu na TV em algum lugar, é o Senhor chamando, é o teu Espírito Santo dizendo: olha, eu tenho para ti um chamado, eu tenho para ti um ministério, eu tenho colocado algo em tuas mãos, e você está arrumando desculpa e fugindo, achando que é a melhor opção. Pai, eu entrego a minha vida e a vida de cada um em tuas mãos. Pai, perdoa os nossos pecados. Amém. Perdoa, Deus, as nossas fugas. Não desista de nós, ó Deus. Nos dê sempre uma oportunidade de arrependimento, ainda que seja uma catástrofe, ó Deus. Mas não nos deixe, ó Deus, morrer sem a tua presença. Não nos deixe passar os últimos dias fugindo de ti. Porque quem poderia nos socorrer, ó Deus? Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.